Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, neste quarto domingo da Páscoa, do Bom Pastor, quero refletir com vocês sobre 3 pastoreios. Primeiro, claro, o Bom Pastor, Jesus. Segundo, a sua mãe bendita, que também se tornou aos pés da cruz pastora de todos nós. E, em terceiro lugar, o pastoreio das mães, a missão de ser mãe. Portanto, Jesus como o bom pastor, ele se identifica, se revela como o bom pastor. A figura do pastor talvez para nós hoje não seja assim algo tão compreensível, haja vista que isso é de culturas assim muito específicas, lugares, regiões, o cultivo de gado, de animais, né? Sobretudo dentro de um contexto urbano que nós vivemos. Isso para nós parece até algo assim meio folclórico, né? Criar ovelhas, mas sim criar ovelhas. E no tempo de Jesus isso era muito comum, em muitos lugares, ainda hoje, na Europa, no Oriente Médio, a criação de ovelhas. Hoje eu não sei como funciona, mas naqueles tempos era um contato muito direto, muito particular, muito especial. O rebanho, as ovelhas e o pastor. Aquela pessoa que cuidava, que tinha que levá-las para os lugares certos, para as pastagens, tinha que vigiar por causa dos lobos, dos ladrões, tinha que durante a noite estar acordado, vigiando. E aqueles animais, aquelas ovelhas estabeleciam uma conexão, uma relação de muita intimidade com o pastor, através da voz dele. Dizem até que a ovelha não é boa das vistas, que a ovelha é meia ceguinha, não enxerga bem. Mas a ovelha é boa de ouvido, é boa de audição. Contam que num lugar aí não sei aonde na Europa, quando na criação de ovelhas, cada rebanho tem o pastor, só que à noite eles juntam vários rebanhos para as ovelhas dormirem juntas. E aí no outro dia tem que separar umas das outras, porque são rebanhos que se misturaram. E sabe como que eles fazem isso? O pastor fica na frente e aí ele começa a cantar, chamar com a voz dele. Você acredita que somente as ovelhas do rebanho dele se levantam e vão atrás dele? As outras ficam quietinhas, deitadinhas. E assim cada pastor, um de cada vez, vai chamando, e elas não erram. Elas sabem muito bem, essa aí é a voz do meu pastor. Não, aquele lá não, aquele lá não. E por isso que Jesus está dizendo, Ele é o bom pastor, para dizer o quê? Escutem a minha voz.
Filho, filha, escuta a voz de Jesus. Quantas vozes no mundo de hoje, querendo nos enganar, querendo enganar as pessoas, e quantos se deixam enganar, infelizmente, desculpa dizer, quantos até que parece que gosta de ser enganado, Se você quiser ficar com o bom pastor, você tem qual é o critério, qual é o crivo, qual é o filtro que tudo tem que passar? Palavra de Deus e a doutrina da nossa igreja. O que sai fora disso, caia fora. É falso pastor, é lobo. Não se deixe enganar. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você conhece o evangelho, quanto mais você conhece a palavra de Jesus e a doutrina da nossa igreja, de 2000 anos, nós estamos seguros, guiados pela voz do bom pastor. Mas quando a gente começa a ouvir tanta propostas, fantasias, novidades, releituras moderninhas, a gente começa a se perder. E aí de repente a gente não está mais ouvindo a voz do bom pastor, a voz de Jesus. A gente está ouvindo sei lá o que, tantas outras vozes por aí. Por isso, meus irmãos, buscai sempre crescer na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. As minhas ovelhas escutam a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Nossa Senhora, que também nos foi dada por mãe, que podemos chamá-la de pastora, porque ela cuida do rebanho, como Jesus. Nossa Senhora, vamos celebrar essa semana, já estamos na novena, Nossa Senhora de Fátima. Muita gente, eu gosto tanto de Nossa Senhora de Fátima, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Mas você pergunta para que bendito, qual que é a mensagem de Fátima? Não sei. Mas então você não pode dizer que é devoto de nós. É porque eu acho bonitinha, toda branquinha, toda... Não, isso não é ser devoto, isso aí é ficar bajulando, né? Ficar tiete de Nossa Senhora, é diferente de devoção. Veja, 1917, talvez aí os avós, bisavós de vocês eram vivos. Isso é recente, gente. Nossa Senhora em Fátima estava na Primeira Guerra Mundial. Era essa época. Aparece nesse vilarejo a quem? 3 pastorinhos. Olha a questão do pastorinho, do pastor. 3 pastorinhos Nossa Senhora escolheu. Ela que é a divina pastora. Nossa Senhora se apresentou como uma linda mulher. Eles não sabiam que era Nossa Senhora, eles desconfiavam. Eram crianças católicas devotas, estavam ali trabalhando e brincando, juntando lenha. E ali então Nossa Senhora começa a falar com eles. E Lúcia vai dizer, quando eles perguntavam, né? Ela estava alegre ou triste? Ela falava, nem alegre nem triste, mas ela estava com o rosto sério. Nem alegre nem triste, o rosto sério. Preocupada. Foi assim que a mãe se manifestou. E aí Nossa Senhora começa primeiro a trabalhar com eles o quê? Oração. Pedindo oração. Oração do rosário, rezem o rosário, Nossa Senhora rezava com eles. Depois, num segundo momento, amor a Jesus na Eucaristia, adorar Jesus na Eucaristia, adorar Jesus e comungar e oferecer em reparação pelos pecados da humanidade. Nossa Senhora pedia muita oração
pelas coisas que poderiam sobrevir a acontecer ao mundo, que estava mergulhando cada vez mais no pecado. As crianças levavam pedidos de pessoas doentes para Nossa Senhora, e Nossa Senhora dizia, perguntaram para a Lúcia, Nossa Senhora atendia esses pedidos? Ela disse, alguns sim, alguns não, mas Nossa Senhora dizia, quem rezar o rosário será salvo. Alguns sim, alguns não, mas quem rezar o rosário será salvo. Escuta a voz da mãe. Escute a voz da mãe. Foram 6 aparições, sempre no dia 13, de 13 de maio a 13 de outubro. Nas derradeiras aparições, os 3 segredos, e nós sabemos muito bem, primeiro segredo, a visão do inferno. Nossa Senhora deu àquelas crianças ver o inferno, e como é feio, como eles narram. Por quê? Para amedrontá-los, traumatizá-los? Não, para chamar a atenção do mundo que o inferno existe, porque as pessoas hoje em dia já não acreditam mais no inferno. Que Deus é tão bobinho, tão bonzinho, que no final, todo mundo vai para o céu mesmo, não tem nada disso não. Não é isso que Nossa Senhora mostrou. Sim, nossas escolhas têm consequências. Deus quer nos salvar, mas a escolha é de cada um. E essa escolha não tem volta depois da morte. Segundo segredo, os acontecimentos sociais, políticos do mundo. Um regime, um governo, uma ideologia de filosofia ateia que poderia se espalhar pelo mundo inteiro. Por isso Nossa Senhora pediu a consagração de um país para tentar segurar isso, para tentar evitar isso. E muita oração e muita penitência. E nós sabemos que isso historicamente aconteceu. O mundo se dividiu em dois polos, em 2 regimes. Só que esse regime, depois de décadas, caiu, ruiu por terra, o muro caiu de podre. E tudo aquilo que Nossa Senhora dizia foi acontecendo. Terceiro segredo, o calvário final da igreja. O calvário final da igreja e dos cristãos. Foi o último segredo a ser revelado pela igreja, autorizado pelo Santo Padre. E alguns identificam o terceiro segredo com o atentado a João Paulo II, pode ser. Porque no terceiro segredo, um bispo vestido de branco era morto, junto com muitos bispos, padres, leigos, iam sendo mortos por soldados, enquanto eles subiam uma alta montanha e lá em cima um crucifixo de galhos tortos e toscos, e 2 anjos ao lado regando a humanidade com o sangue dos mártires e gritando penitência, penitência. São João Paulo II, sim, levou o tiro dia 13 de maio de 81. Mas milagrosamente não morreu, sobreviveu. Ele mesmo diz, uma mão puxou o gatilho, mas outra mão desviou a bala, porque ela passou do lado do coração. Se pega o coração, ele tinha morrido. E ele disse, a mão que desviou foi a mão de Nossa Senhora de Fátima. Meus irmãos e minhas irmãs, as coisas estão acontecendo. Esta pastora que cuida, que pede conversão, penitência, rezem. Atendamos o seu apelo. E hoje também, como não lembrar e não rezar pelas mães que são pastoras. Deus te confiou, você mãe, ao te confiar a vida de alguém, o cuidado, a criação, a educação, é como um pastoreio de amor, uma missão das mais nobres, das mais belas, que com certeza, com todo amor, você ao longo da vida tem procurado exercer. É o amor de mãe. Dizem
E a própria Bíblia, de certa forma, confirma isso. Abaixo do amor de Deus, o primeiro amor é o amor de mãe. Porque Deus vai dizer: pode a mãe esquecer o filho do seu ventre? O filho que amamentou, ainda que ela esquecesse, eu jamais te esquecerei, diz a palavra de Deus. Ou seja, Deus pega o amor maior assim para fazer essa comparação. Seu amor de mãe. Então, todos os dias do ano é dia da gente homenagear. Não só um dia por ano. Sabia que 77% dos brasileiros não sabe qual é o maior sonho da sua mãe? Você sabe qual é o maior sonho da sua mãe? 26% dos brasileiros só dizem: mãe, eu te amo, uma vez por ano, no Dia das Mães. É muito pouco, não é verdade? Por isso, gratidão sempre. Gratidão sempre. Não sei qual é o presente que você, esse ano, pensou em dar para sua mãe, se você já deu, se você vai entregar. Seja lá uma coisa simples, material ou não, um abraço, uma flor, um poeminha, uma declaração de amor, não importa. Coloque o seu amor nisso, coloque o seu coração nisso, é o que vale, é o que vale. Como aquela história que eu já contei, não é? O menino queria homenagear sua mãe, tadinho, é pobrezinho, juntava lá as moedinhas no cofrinho, foi lá na loja, olhou, ficou uma hora lá escolhendo um presente para a mãe dele. E aí olhava o quanto que ele tinha de dinheiro. Esse aqui não dá. Esse aqui não dá, poxa vida. E aí até que ele encontrou uma coisa que dava para comprar com o dinheirinho que ele tinha. Sabe o que era? Um sabonete. Um sabonete desse simples aí. E aí ele foi lá todo orgulhoso no caixa, no dono da venda: olha, embrulha num papel bem bonito, porque esse aqui é um presente para minha mãe. Aquele homem olhou assim e falou: meu Deus do céu, um sabonete. Aí ele pensou no coração, né? Não, eu vou ajudar esse menino, vou dar uma coisinha melhor para ele dar para a mãe dele. Mas aí ele ficava, né, naquele combate interior: dou, não dou, dou, não dou. E o menino começou a ficar impaciente, nervoso. O que foi, moço? O que está acontecendo? O dinheiro não dá para pagar? O que foi? E o homem pensando. E aí ele falou não. Foi lá, embrulhou o sabonete e deu para o menino, que saiu feliz da vida. E aí depois aquele homem com lágrimas nos olhos ficou pensando: quando eu era criança, que eu também era pobre igual esse menino, quantas vezes eu quis dar um presentinho para minha mãe, mas o que eu tinha era tão pouco como o valor desse sabonete, e nunca dei, esperando um dia ter mais. Só que esse dia não chegou, porque a minha mãe morreu antes da hora. E hoje a maior dor no meu coração é não ter dado, que fosse um simples sabonete. Por isso, se é aquilo que ele tinha de melhor naquele momento, que fosse aquilo que ele desse para sua mãe. E com certeza ele deve ter feito ela muito feliz, porque a mãe sabe o que se passa por dentro, a mãe sabe o que se passa no coração. Por isso volto à provocação inicial: eu não sei o que hoje você preparou para dar para sua mãe, se é algo mais chique, material, ou se é algo simples, mas dado de coração. Tenha certeza, seja como for, faça com amor, dê de coração, e sua mãe ficará muito feliz. Amém?